Pronto, agora começou. Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso segundo minicurso da semana de avaliação da Gelocal. Eu me chamo Karina, estou representando a Evalue Youth Brasil aqui, fazendo essa abertura, e eu queria começar agradecendo os nossos parceiros e parceiras desse evento, sem os quais esse minicurso, né, tanto o minicurso de ontem quanto o minicurso de hoje não estaria acontecendo. Então, eu queria agradecer a Evalue Youth, que é a nossa organização. Eu vou jogar depois o link no chat para vocês seguirem a gente nas redes sociais, conhecer o nosso site. Agradecer a FGV, né, a CLIR, que a gente está aqui com a Lorena e a Carol Imura, que participaram de toda a concepção desse projeto, duas pessoas excepcionais. Aos meus colegas, Vitor e Júlia, também da rede Evalue Youth, que vão estar hoje conduzindo essa aula. Agradecer à Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, a RBMA, e a Coalizão Brasileira pelas Evidências, o Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública, da UF, e o INCT e NEAC, do Instituto de Estudos Comparados sobre Administração de Conflitos, também da Universidade Federal Fluminense da UF, pelo apoio à parceria institucional e à mobilização que tornaram essa iniciativa possível. E eu também queria, né, dar todo o nosso reconhecimento para as equipes que estão envolvidas na organização, na divulgação, na execução das atividades, na contribuição para a ampliação do debate e da disseminação das práticas de monitoramento e avaliação no contexto municipal. Então, eu vou passar a palavra para a Lorena e para a Carol darem uma saudação, e depois a gente passa para a Júlia e para o Vitor iniciar a apresentação. Obrigada, Karina. Então, nós somos do Centro CLIR, da FGV, estamos sediados na Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e fazemos parte de uma rede global de avaliação, que na sigla em inglês se chama GEI, que é Global Evaluation Initiative, e essa semana é uma semana de atividades da rede GEI. Temos também centros CLIR em todos, praticamente assim, cobrindo todo o sul global, né, na África, América Latina, Ásia, e estamos muito animadas com esse mini curso. Ontem pudemos conversar sobre fundamentos de monitoramento e avaliação, sistemas de avaliação, e hoje vamos trazer pontos bem práticos, né, de como começar. Então, estou muito empolgada em ouvir a apresentação do Vitor e da Júlia. Acho que vai ser bem enriquecedora, né, as pessoas que trabalham com essa área, têm bastante experiência aí do dia a dia. Então, só agradecer mesmo o Vitor e a Júlia, e agradecer a presença de todos, por estarem aqui de novo com a gente. Acho que vai ser muito produtivo. Obrigada. Carol, você nos ouve? Você quer dar uma saudação? Bom, eu vou passar para o Vitor e para a Júlia, então, e aí qualquer coisa depois a gente volta para a Carol. Vou parar de compartilhar aqui a tela também. Vou me apresentar primeiro, depois vou compartilhar a tela. Então, gente, boa noite. Muito legal estar todo mundo aqui. A gente está mais de 30 pessoas. E vou começar me apresentando. Sou Vitor Siqueira, eu sou cearense, sou do Crato, sou mestre em Ciência Política pela Federal de Pernambuco e tenho atuado com essa área de monitoramento e avaliação já fazem uns 2 anos e meio, 3 anos. Comecei, acho que como jovem avaliador, pro GI do CLIA, onde a Lorena e a Carolina Imura estão, com uma experiência muito enriquecedora, muito aprendizado. E hoje estou como assistente de programas no ONU Habitat, um programa aqui em Alagoas, onde a gente trabalha com fortalecimento de política pública baseada em evidências, né? E a apresentação de hoje, que eu e a Júlia a gente está fazendo,
é muito baseado nessa perspectiva de experiência prática para o monitoramento, né, também dentro do PPA. É um prazer. Bom, gente, boa noite, eu sou a Júlia, tô muito feliz com essa audiência aqui, né, assim, estamos aí surpreendidos com 40 pessoas, às vezes oscilando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, né, meu nome é Júlia Pechite, eu sou formada aí no campo de públicas, né, formada num curso que chama Ciências do Estado e tenho mestrado em Administração Pública na Fundação João Pinheiro. Sou mãe, gente, então pode ser que em algum momento, né, essas questões aqui surjam e aí eu tenho que me ausentar por alguns segundos, mas ficarei aqui o máximo que eu conseguir. Assim, né, eu tenho essa experiência em monitoramento e avaliação, principalmente olhando para projetos e programas, né, e projetos na área social, assim, e nos últimos anos eu tenho olhado muito para a questão climática, né, então trabalhando também com planos locais de ação climática, com toda essa parte de políticas públicas, olhando para esse tema de justiça climática, justiça socioambiental. E aí, alguma vivência aí com PPA, principalmente durante o meu tempo aí na Fundação João Pinheiro. Então, a gente vai tentar trazer aqui coisas práticas, né, para vocês, e a gente espera que vocês participem com a gente. Então, né, nesse primeiro momento, está todo mundo assim, com a câmera fechada, com o microfone fechado, mas em vários momentos também a gente vai abrir aqui para a participação, né? E aí, o nosso primeiro momento, então, é entender a experiência de vocês aí, né? Já podem começar a participar com a gente. Já. Perdão, eu fui colocar na apresentação e ela pulou para o segundo slide. Mas então, fazer esse convite também, né, e dizer que a gente também conta aqui com esse espaço de bate-papo, de troca de experiências, então a gente também quer ouvir vocês, em vários momentos a gente vai parar aqui de falar um pouco e espera também a participação de vocês, tá bom? Podemos fazer esse combinado? Vocês vão participar com a gente, não vão deixar a gente falando aqui sozinho não, né? Então, bora lá, Vitor. Júlia. Só para confirmar, vocês estão vendo a tela cheia, certo? Isso, tá em modo apresentação. Então a gente está começando com essa aula de hoje sobre o PPA, o resultado, como monitorar políticas públicas com o que você já tem, né? E a ideia é fazer um momento que a gente possa compartilhar muitas experiências sobre o que funcionou, o que não, que tem visto que não tem funcionado, e, em particular, propor, às vezes, algumas soluções para a prática do monitoramento de política pública, né? Eu queria começar pedindo para vocês que vocês respondessem essa perguntinha aqui do Mente. Achei uma primeira pergunta sobre como que cada um, como cada um reconhece que tem sua experiência, né, sua autopercepção de conhecimento na área de monitoramento. Vocês estão conseguindo acessar o Mente? Vou testar aqui também, mas eu acho que tá tudo certo. Certo, será? Deixa eu ver aqui. Coisa com Mente. Dá para colocar o link no bate-papo? Consigo, sim. Vamos fazer isso. Eu acho que se você vier aqui em cima, ó, no compartilhar, tá vendo onde tem o título? Monitoramento PPA. Uhum. Aí O tem símbolozinho, compartilhar. perfeito. Isso. Tem o link. Vocês vão ver a linha de telas agora. Isso. Perfeito. Então, nós temos quantas respostas no momento? Tô- 9 respostas, 11 participantes. Ok.
O link está no chat, pessoal. Isso. Então, eu acho que, primeiro, uma coisa interessante de se ver, né, que a gente está com um público que já tem uma boa noção de monitoramento de políticas públicas. Provavelmente, a gente não fez ainda essa perfilação do público com antecedência, a gente entender que a gente tem pessoas que estão trabalhando já com monitoramento, ou que recebem demandas muito parecidas, né, são pessoas que ao ficarem responsáveis técnicas pelo monitoramento, entendem que muitas dessas questões sobre como acompanhar a política, sobre como apresentar o andamento, se está indo bem, se está atrasado ou não, acabam tendo essas responsabilidades e que tem alguma prática ou já teve algum contato com o tema, né? Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que entendem que tem pouco conhecimento. Então, a gente tem meio que dois polozinhos concentrados aqui. Muito bem. Então, ok, aqui é bom para ter uma ideia do perfil de vocês. Eu vou passar para a próxima pergunta que eu quero fazer a vocês. Eu acho que isso já deve mudar na página do Mentimeter. E eu queria perguntar em quais momentos vocês identificam que é a maior dificuldade na hora de implementar o monitoramento de políticas públicas e projetos, para quem tem esse tipo de experiência. Eu adicionei 5 categorias aqui, e elas são baseadas no livro do Instituto Jones Santos Neves, né, sobre o passo a passo para realizar o monitoramento. Então, a gente tem planejamento e desenho, a parte de seleção de indicadores, coleta de dados, definição de metas e uso da informação. Vocês conseguiram ver a mudança de pergunta? Vitor, ele está pedindo para você mudar o slide. Ele disse que tem que esperar você mudar o slide. Lorena, você passou por isso ontem, não foi? Foi, eu coloquei no Start Presentation. Perfeito. Já ia te falar. Agora mudou. Ótimo. E aí, o momento de hoje, ele também está dividido nesses 5 momentos, né? A ideia é que o conteúdo que a gente vai apresentar hoje, ele está todo baseado em diversos manuais que são utilizados como referência para monitoramento e avaliação. Então, a gente tem documentos do CLIA, a gente tem documentos do Instituto Jones Santos Neves, do Espírito Santo, a gente tem documentação do governo federal. Vou começar a mostrar as respostas aqui. Então, temos aqui uma curva acentuada para planejamento e desenho, que acho que é parte fundamental, né? Se a gente, no fim das contas, para executar esse projeto, que é o monitoramento, que é uma política pública, tem que estar muito planejado, tem que estar com as responsabilidades já bem definidas, tem que ter tudo no papel, tem que ter as planilhas prontas, os acordos de cooperação definidos, né? Entender também qual o problema que a política pública pretende não solucionar, mas contribuir para a sua solução, certo? Ok. Ok, tá. Eu estou entendendo, então, que a gente tem muito uma dificuldade concentrada em realmente organizar esse processo de monitoramento. E vou passar aqui para ela também. Vocês já voltaram a ver a apresentação? Sim. Perfeito. Então, eu acho que o que vocês responderam faz muito sentido também. E com um certo diagnóstico que a gente já teve no CLIA, mas vamos começar o seguinte. O que se trata de monitoramento no final das contas, né? Trata-se desse acompanhamento de uma política pública, de uma intervenção que procura, utilizando indicadores quantitativos e qualitativos, trazer informações sobre o desempenho dessa intervenção, né? Então, com isso, a gente consegue enxergar pontos em que a política está funcionando adequadamente ou que não está. A gente consegue trazer e propor medidas corretivas durante a implementação da política, né? E não apenas depois que a ação, por algum motivo, se encerrou, caso ela não seja continuada. E eu entendo que um bom planejamento de monitoramento, ela está muito interligada com aquilo que a gente chama que é uma boa gestão de projetos, certo?
E ela é eu considero a maior aliada para o aprendizado institucional, né? Então, para que o conhecimento sobre aquela intervenção, sobre aquela política pública, não se perca quando quando os responsáveis técnicos se alteram, quando, de repente, alguma finalidade vai se modificando e atualizada por demanda estratégica do governo, né? Então, o monitoramento, ou se entender como essa atividade contínua que acontece durante a implementação da política, ela não apenas vai te dizer sobre indicadores, mas ela vai te dizer, vai acompanhar, né, o desenvolvimento da política. Seja que o monitoramento que começou desde o princípio, seja um monitoramento que foi implementado em um determinado momento no meio da implementação, né? Enfim. E aí, em diálogo com as respostas que vocês trouxeram, a gente tem um certo diagnóstico sobre desafios para o monitoramento e avaliação. Esse diagnóstico ele foi apresentado no trabalho que o CLIA publicou ano passado sobre diagnóstico de sistemas de avaliação de políticas públicas no Brasil, né, onde foram apresentados 42 órgãos participaram da pesquisa, entre as unidades federativas, algumas cidades de grande porte, capitais, e o próprio governo federal, né? E nessa pesquisa tinha uma série de perguntas e entre elas tinha sobre quais os principais desafios na promoção de monitoramento e avaliação. E a maior parte das respostas, o que elas traziam, né? Elas diziam que as dificuldades estavam concentradas em 3 tipos de desafios, né? Um sobre capacidades e competências para o monitoramento e avaliação, outra concentração no quadro legal, ou seja, na institucionalização desses sistemas de monitoramento e avaliação, e também na construção de governanças transversais, né? A gente entende que muitas políticas elas são implementadas, ou seriam melhor implementadas, quando diversos parceiros estão trabalhando em conjunto, certo? Então, eu entendo que esse diagnóstico que a gente viu um pouquinho, né, no Mentimeter de hoje, trazendo sobre dificuldades de planejamento, dificuldade de ter uma estrutura adequada, muitas vezes, para o monitoramento de uma política pública, está justamente nesse sentido, de que é difícil você ter pessoas que tenham competências e dedicação para um tipo de trabalho de monitoramento, né? Os técnicos dos municípios, dos governos estaduais também, eles são qualificados, mas muitas vezes a demanda do dia a dia não te permite você se aprofundar em uma única ação, em uma única intervenção, ou apenas fazer uma única função, que é de monitoramento, né? E isso também traz sobre a institucionalização, né, que garantiria, então, uma demanda do próprio governo para que essas atividades acontecessem, e a questão da governança transversal, que, no fim das contas, garante que uma rede de apoio, uma rede de profissionais possam contribuir conjuntamente para essas intervenções. Então, é esse o diagnóstico que a gente acabou realizando, né, de que muitos gestores e técnicos são alocados como responsáveis por intervenções das quais ou possuem pouca expertise, ou possuem poucos recursos disponíveis. Em muitas ocasiões, essas ações são viabilizadas apenas em nível operacional, né, então você é responsável por uma política, mas você não toma decisão exatamente sobre ela. Você se você pegou uma política e passou a ser responsável por ela no meio da sua implementação, você muitas vezes não encontra documentação sobre como as coisas deveriam funcionar, que são as ferramentas de teoria de programa e de modelo lógico, né? Ou sequer como que elas estão acontecendo de fato, né? Que seria o tipo de insumo que o monitoramento produz. Essas indefinições, essa falta de informação, essa falta de planejamento, ela acaba impactando negativamente nos resultados que a gente gostaria de ter com essas intervenções. Elas inviabilizam muitas vezes a tomada de decisão que seja qualificada, que seja baseada em evidências, né? E, para além disso, ela piora a qualidade de instrumentos públicos mais rotineiros e que são obrigatórios, e são instrumentos de planejamento, né? Como o PPA, e a própria construção de memória institucional, né? Então, quando você vai fazer aquela revisão do PPA, quando você pretende apresentar os resultados de um programa, sem uma memória institucional, sem dados de monitoramento, fica difícil você construir um argumento, você apresentar a história, fazer o caso para aquela ação, seja para dizer que ela está funcionando bem ou que não está funcionando bem, né? E aí, já dando um pequeno respirozinho, eu queria perguntar para vocês se esses desafios que eu acabei de compartilhar com vocês, que apresentamos
com a pesquisa do CLIA, que eu contei um pouco também aqui, eles fazem sentido com a parte que vocês já experimentaram? Se eu não quiser abrir um pouquinho o microfone, ou então, enfim, um espacinho para dialogar. Ó, combinado, hein, gente? Pode abrir o microfone e participar com a gente. Talvez tenha sido um pouco cedo. Mas eu acho que existe, né, assim, acho que esses desafios, eles são bastante, enfim, né, dão nome para alguns sentimentos que a gente tem quando a gente está envolvido ali, né, na política pública. Eu acho que principalmente quando essas etapas de monitoramento ficam descoladas da equipe que faz execução também, né? Às vezes a gente tem algumas estruturas no estado ou mesmo em municípios em que o monitoramento é feito por uma área, né, e que acaba fazendo monitoramento de todas as políticas, e aí você vira um fornecedor de dado, um fornecedor de informação, mas não tem o consumo disso também, né, não é retroalimentado para a tomada de decisão, para os processos de aprendizagem, isso vai ficando também um pouco descolado, porque você está ali no dia a dia fazendo, né, a coisa acontecer, acaba fornecendo esses dados para uma equipe que está lá fazendo monitoramento, mas consome pouco também, né, dessas informações. Não sei se vocês também têm esse sentimento aí na prática. Exato, Júlia. Eu vi um barulhinho, uma mensagem. Ana. Ana Tamires. Então, brevemente, né, eu trabalho na gestão municipal já há alguns anos, mais de 8 anos, e eu sou alocada na Superintendência de Controle e Avaliação, e os instrumentos como PPA ficam em outra superintendência, né, e o grande desafio que eu vejo, apesar de trabalhar um pouco com monitoramento e avaliação, cheguei e não era algo institucionalizado, né, eu fui aprendendo com o tempo, buscando aprender. E eu vejo que a grande dificuldade das outras áreas, quando compõem, como você estava falando, é que a área demandante, ela não ensina, ela não explica o porquê daqueles dados, né? E muitas vezes eles pedem alguns dados e a pessoa entende de uma forma e não entrega. E fica aquele dado indo e voltando e estressando as equipes que ficam dizendo, mas só me pedem as coisas, mas não explicam o porquê. Eu acredito que o monitoramento e a avaliação ela deve ser algo disseminado, né? Pelo menos na secretaria onde eu sou alocada, se dá pouca importância, né? Talvez por falta de conhecimento das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Exatamente, Ana. Acho que essa é uma experiência muito comum. Uma experiência que no governo municipais, aqui no governo de Alagoas também, a gente tem dificuldades semelhantes. E acho que parte do propósito, por exemplo, de uma semana G-Local é de fazer essa disseminação de conhecimento, e em específico, nesse momento de agora, de a gente poder compartilhar ferramentas, né? Eu acho que essa capacidade de a gente, que em algum momento, a institucionalização, né, dentro de um órgão público, mas também é sobre construir um corpo crítico de profissionais, de evidências, de boas práticas, para que se possa consolidar, se consolidar maior isso, né? Mais isso nas secretarias. Então, acho que esse é um processo de longo prazo. E aí o que a gente está fazendo agora é compartilhando essas experiências para avançar cada vez mais, porque realmente é preciso que esse tipo de experiência ela esteja disseminada, seja no corpo técnico, seja no corpo do tomador de decisão ou no nível político, certo? Que aí muitas vezes acontece esse desencontro, né? E aí, muito obrigado pela participação. Eu vou dar continuidade aqui. E aí o que é a proposta, né? O que a gente pode fazer aqui? A proposta vai ser construir um roteiro de ferramentas, né? Esse roteiro de ferramentas ajuda a gente a fazer o quê? A promover um monitoramento eficaz e qualificar a tomada de decisão, que, no fim das contas, entra ali no PPA, que acho que eu estava conversando com a Júlia, quando a gente estava conduzindo essa aula, é aquela informação, né? Se a política ela não está no PPA, se os indicadores dela não estão lá, ou então se o indicador sobre meta de execução é outro, aquilo que a gente acha que deveria acontecer, acaba não acontecendo.
o PPA acaba sendo um documento oficial sobre como que uma política vai ser executada de uma forma ou de outra, que tipo de recurso ela vai ter. Então, aqui, para quem for depois acessar o material, tem um conjunto de referências que a gente construiu para construir essa apresentação, e a gente espera que no final de tudo vocês tenham acesso a essas ferramentas, esses templates, que estão no Drive, que vai ser compartilhado também, e ajude a começar alguns processos de monitoramento, ou então qualificar, né, alguns processos que já estão se encaminhando. Então, como é que é esse roteiro para o monitoramento eficaz, né? Pegando o guia para o monitoramento do Instituto João de Santos Neves, a gente dividiu o trabalho em 5 etapas, passos do 0 ao 4, né? O primeiro, que é o planejamento, desenho e planejamento, né? Onde a gente vai falar sobre diagnóstico, teoria do programa e modelo lógico. O primeiro passo oficial, que seria sobre a seleção de indicadores, um pouco sobre critério SMART, linha de base, e como que isso se alinha com o PPA. O passo 2 sobre coleta de dados, a gente vai discutir sobre repositórios, diferença de dados secundários e primários, governança. Sobre definição de metas também, como escrever uma boa meta, se aquela meta é útil ou não. E depois o uso da informação, muito ligado à comunicação dessas informações, né? Ligado a como apresentar informações e resultados, evidências, de forma eficaz. E acho que é importante começar falando também que é isso, é um conjunto grande de conteúdos aqui. A gente não vai se aprofundar muito em fazer um tutorial completo de como fazer cada coisa, mas a gente vai apresentar, então, essas possibilidades e também disponibilizar alguns templates, alguns guias sobre como realizar, como implementar essas ferramentas, sobre como preencher, né? Então, vamos lá. Essa primeira etapa de desenho e planejamento, né? Então, ok, isso aqui é o passo 0 para começar o monitoramento eficaz. Essas aqui são as informações, as condições necessárias nas quais uma estrutura de monitoramento vai se erguer. Então, é através de um bom diagnóstico, de um bom planejamento, que você consegue demonstrar, que você consegue entender, na verdade, aquilo que você quer coletar informação sobre a política que você quer monitorar, né? Se você, e uma coisa que eu penso muito é que quando eu vou realizar um diagnóstico, né, a gente tem que acabar fazendo, tendo 2 momentos. Principalmente quando a política, ela já está acontecendo, ela já está implementada e você acaba sendo um gestor que pegou com o barco andando, com o carro já andando, né? Que são essas 2 etapas de mapeamento e diagnóstico do problema, né? E o que eu quero dizer é que, assim, o que o mapeamento está querendo responder, né? O mapeamento para você entender uma política é você entender, às vezes, o histórico, entender o que já foi feito. Então, que tipo de documentação e legislação já existe? Qual o histórico de ações? Quem são os atores? Quem são as pessoas que tomam decisão responsáveis por cada etapa dessa ação, né? Que tipo de recurso, processo? Então, que existe alguma organização sobre isso? Onde que estão as planilhas? Qual o público beneficiado? Qual é a expectativa sobre esse tipo de iniciativa, né? Você procura responder essas perguntas e realiza um mapeamento inicial. Com esse mapeamento feito, e quase que em paralelo, né, o que a gente vai fazer é produzir esse diagnóstico do problema, né? Então, essa ação que se imagina que está se desenhando, ou essa ação que já está acontecendo, qual o problema central que ela realmente está procurando solucionar? O que está sendo implementado atinge, de fato, procura realmente produzir algum efeito sobre esse problema? Quais as causas imediatas? Quais as causas mais distantes, remotas, de longo prazo? Quais são as consequências mais visíveis? E acho que isso aqui, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre sensibilidade política, é muito importante pensar, né? O que é que talvez vai dar mais resultado? O que é importante estar sempre atento numa planilha de risco, né? Quem é que está sendo afetado, de verdade? Então, o diagnóstico, ele vai responder quais são as características desse problema, né? Quais as características dessa ação que já foi implementada. E, para isso, tem um conjunto de ferramentas que a gente costuma utilizar, né?
que primeiro é entender que tudo isso todas essas informações, elas precisam ser organizadas em documentos. Essas informações, depois de coletadas, elas devem estar formatadas e explicitadas. Então, é necessário ter repositório de conhecimento, né? Então, é uma pasta, é um drive específico daquela política, onde vão estar presentes as normativas, os dados, as políticas de referência, então aquilo que é a política, às vezes, estadual, municipal, que está procurando se inspirar numa política a nível federal, internacional, certo? O desenvolvimento de árvores de problemas, né, eu entendo que uma parte das pessoas já ouviram falar também, então, de entender realmente quais são as consequências de um problema e quais são as raízes dele, a construção do modelo lógico, tudo isso organizado num repositório de conhecimento e não dividido, muitas vezes, em diferentes pastas com diferentes responsáveis pela política, né? A política, o monitoramento, para ele ser viabilizado em termos de projeto, em termos de uma prática realmente do dia a dia ali, ela tem que ser institucionalizada no sentido não apenas da legislação, mas no sentido de que tudo está centralizado no local, e que dali você pode ir e vir, pegar e deixar novas informações, né? E aí, o que a gente oferece aqui? A gente oferece duas ferramentas que estão no Drive, que são a nota conceitual e o diário de bordo, né? Eu não vou passar muito tempo explicando cada ferramenta, mas o que é uma nota conceitual e um diário de bordo? Uma nota conceitual, que então, tem um template no Drive, vai ser uma documentação feita para você escrever o que se espera dessa política, o que se encontrou, mapeou, qual que é a diagnóstico. Então, basicamente, uma descrição, uma caracterização daquele problema. Então, por que é importante escrever um documento sobre isso, se as pessoas às vezes já entendem de ter algo acontecendo, né? É importante porque você garante que todas as pessoas, que é um documento que você pode checar e vai ter as informações todas coesas. É um documento que qualquer pessoa que passar, que entrar na implementação da política vai ter acesso e entender o que está acontecendo, não apenas como um conjunto de ações separadas, mas como um conceito mais coeso, como um projeto que está organizado num conjunto de ideias ali, né? E, além disso, também um tipo de manual que é o diário de bordo. O diário de bordo é literalmente um diário. Então, tal dia 27, dia 2 de junho, foi realizada essa apresentação. Esses equipamentos aconteceram, tais pessoas estavam presentes. No dia seguinte, aconteceu reunião com secretários, foi definido que a política deveria mudar de público-alvo, Esse tipo de construção e construção de conhecimento, né, garante que a política ela vá ganhando memória institucional. E o monitoramento, o que ele permite é que você acesse essa informação e dali produza algum insight, produza alguma tomada de decisão, né? Mas antes de tomar a decisão é preciso que a informação ela esteja organizada em algum lugar. Então, eu adicionei no Drive esses dois modelos de documentos que vocês podem acessar no estágio e ver se fazem sentido para vocês. Isso que o Vitor traz, gente, é muito importante, assim, né? Eu acho que ontem, talvez não, quem participou, né, quem teve a oportunidade de participar lá na etapa, na aula do minicurso, né, viu lá o ciclo de política pública, né, avaliação ex ante, avaliação ex post, né, de que muitas vezes, assim, a gente tem um lugarzinho ali específico do monitoramento da avaliação acontecer, mas muitas vezes é isso, assim, na grande maioria das vezes, quando a gente chega, né, a política pública já existe e ela está lá para ser implementada e a gente acaba sendo um ator nessa implementação. Então, fazer esse tipo de registro e ter esse tipo de registro acessível a todas as pessoas que fazem a implementação dessa política pública é muito importante, porque garante também de que as pessoas entendam por que elas estão fazendo isso que elas estão fazendo. E aí também esse problema que a Ana Tamires trouxe, né, de que muitas vezes a gente fornece o dado lá para a área que vai fazer o monitoramento, vai fazer a avaliação, e não sabe por que a gente está fornecendo esse dado, né, então ter esse registro, essa nota conceitual, entender qual era o problema, o que está sendo feito para poder corrigir esse problema, né, enfim. Então, se localizar
dentro também, né, de todo esse modelo lógico que existe aí da política pública, ele qualifica também o quanto que a gente vai, né, tanto na hora de fornecer o dado, quanto na hora de consumir né, o que vem do monitoramento, assim, né. Então, eu acho que ter esses registros, né, acessíveis, isso é muito importante, não é uma prática, né, assim, eu acho que dificilmente a gente vê isso acontecendo. No final das contas, o que a gente está querendo, quando se planeja um monitoramento, é planejar a memória de uma intervenção, a memória de um projeto, né? E essa memória, ela vai, assim como a gente vai criando novas memórias, a gente vai atualizando diariamente o que aconteceu, aquilo que foi significativo, aquilo que não foi significativo. É entender que fazer essa gestão de monitoramento, ela, idealmente, vem com indicadores, ela vem com evidências quantitativas também, mas essas evidências qualitativas, elas também possibilitam tomar decisão e elas constroem esse recado, né? Então, é entender muito mais que, às vezes, apenas um gestor proativo não consegue realizar o monitoramento, mas ele quer aprimorar a prática, quer entender, quer promover uma política pública mais eficaz. E então é isso, entender que muitas vezes é essa construção de memória da intervenção, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas mais tradicionais e fundamentais também, que é para o planejamento de uma intervenção, de um monitoramento, que são o modelo lógico e a teoria do programa, que vão ficar com a Júlia. Eu acho que isso aqui, né, a gente tem, muito do que eu estava dizendo, né, de que um modelo lógico estruturado, né, quando a gente pensa na intervenção, né, enquanto política pública, é muito importante que a gente entenda também onde a gente quer chegar com aquela política pública, né, qual que é a situação futura esperada que a gente pretende alcançar relacionada àquele problema que a gente identificou. E uma outra coisa que eu conversei muito com o Vitor, assim, no momento que a gente estava construindo essa aula, né, e por que a gente trouxe o PPA, é porque a gente entende também de que é super importante a gente compreender onde que essa ação que está lá no PPA está previsto ali ou não previsto, né, orçamentariamente, e que isso também vai ser identificado ao longo de toda a execução daquela intervenção. Então, assim, para as ações que forem planejadas para resolver aquele problema, a gente precisa identificar quais serão os insumos, né, o que a gente vai entregar de produto de acordo com cada ação, quais serão os resultados intermediários que a gente quer chegar com aquele conjunto de ações ou com aquele conjunto de produtos e entender qual que é essa situação futura esperada, né, esse resultado final que a gente gostaria de alcançar com essa intervenção. E aí a gente ter os modelos lógicos bem estruturados, né, sejam teorias da mudança, sejam a teoria do programa, seja um marco lógico, mas a gente ter o modelo lógico que orienta essa política pública, isso também nos ajuda a localizar, né, onde que a gente está, entender quais são os passos que a gente vai adotar para poder chegar lá. Quando uma pessoa chega também, ela no meio da implementação, né, quando há essa troca de atores, que a gente sabe que acontece também no nosso dia a dia, as pessoas entenderem o quadro geral, né, dessa intervenção e a justificativa para essa intervenção, e nessa política pública sempre baseada em evidências, né, assim, de entender que o caminho ele precisa ser lógico para alcançar um objetivo. E aí quando a gente coloca isso num quadro lógico, a gente acaba conseguindo também identificar possíveis gaps, né? Onde que está faltando alguma coisa, que mais que pode ser feito para poder chegar lá naqueles resultados que a gente pretende alcançar. Você quer falar alguma coisa, Vitor? Não sei se você... Não, apenas complementando, então, né, que tanto o modelo lógico quanto a teoria do programa,
elas são uma explicitação formal daquilo que entende-se que está acontecendo com a política, com aquela intervenção, né? Então, é um tipo de desenho e planejamento necessário para, seja para você, enquanto gestor, verificar se as ações realmente estão tratando aquele problema, se não existe nenhuma falha de implementação, mas também de construir uma memória sobre quais as expectativas de como o programa vai acontecer, né? Então, pegando aqui esse material, a gente tem, vou até montar, que está mais clarinho aqui, né? A gente tem uma teoria do programa, estruturada dentro do modelo lógico, né, que são essas coisas de insumos ou recursos, ações, produtos, resultados, e essa categorização que a gente chama de modelo lógico, né, é a formalização de cada etapa do programa, e as setas, elas estão representando a expectativa de influência, a expectativa de como é que as coisas vão funcionar, onde que uma ação vai transformar um produto, né, e depois esse produto vai virar um resultado intermediário, que vai gerar um resultado final, que no final das contas a gente tem a expectativa que no longo prazo se agregue e torne um impacto, né. E tem uma coisa muito pragmática aqui, que tem esse modelo do Manual de Monitoramento do Banco Federal, que ele adiciona o PPA, as ações do PPA no modelo lógico, né? Por que isso acontece? O PPA, muitas vezes, ele é esse tipo de documento que sumariza muitas informações. Então, o PPA, ele traz uma ação de forma muito sintética. Às vezes, você tem um documento de avaliação de resultados do PPA, que discorre um pouco mais, mas o PPA não é o espaço, não é o tipo de documento para explicitar todas as informações. Mas como um gestor muitas vezes pega o carro andando, o que ele pode fazer é pegar aquela informação sobre o PPA, sobre onde, o que aquela meta de execução física está dizendo, o que aquela meta de execução orçamentária está dizendo, interpretar isso como um conjunto inicial de ações, né, e partir do PPA para, então, desenvolver o restante da política, né? Entender o PPA muitas vezes como esse material que, na realidade, na prática, ele não pode não ser completo, mas ele é fundamental que ele seja sempre referência, né? Então, trazer isso para o desenho da política mesmo. De novo. Podemos seguir. Pode seguir. Podemos seguir? Pronto, tudo bem. Então, enfim, deixa eu ver aqui. Tá, então, o que a gente tem, né? A gente tem como é que uma explicitação do programa, que é esse modelo lógico, a explicitação de respostas de como que as coisas afetam umas às outras, que é a teoria do programa. Então, a gente agora entende, ou tem ferramentas para conseguir mapear, para conseguir fazer um certo diagnóstico, para explicitar, para construir memória de uma intervenção, certo? O próximo passo para conduzir um monitoramento é a seleção de indicadores, certo? E a fórmula mais repetida sobre que tipo de indicador selecionar são esses critérios SMART, né? Que é essa sigla sobre indicadores específicos, mensuráveis. Não passou a tela aqui para mim, não. Passou a tela para vocês, pessoal? Não, não passou, não. Não passou? Eu tô vendo que o Vitor tá avançando. Aí, pronto, agora atualizou. Ah, que estranho. É que acho que ele pede para a janela do apresentador estar em miniatura, eu acho que eu tinha maximizado. Tudo bem. Então, temos essas ferramentas de indicadores SMART, que é um guia muito útil sobre para onde olhar quando eu quero selecionar um indicador de monitoramento, né? Um indicador para uma etapa de insumo, para um processo, para um produto de uma ação, ou para um resultado ou impacto de longo prazo. O que a gente tem como recomendação, né? A gente tem essas recomendações sobre os indicadores serem específicos, que é o S, sobre serem mensuráveis, né? Então, se o alvo é claro,
Isso é possível calcular. Medir também se ele é atribuível, né, que é o A, se esse é o fenômeno certo para o qual a gente está estudando, não cometer o erro, muitas vezes, de, se eu estou analisando uma política de saúde, eu estou analisando uma intervenção que diz respeito à qualidade da atenção prestada aos pacientes, não utilizar um indicador, por exemplo, de mortes como resultado imediato da sua intervenção, se a sua intervenção não tem proposta de intervir nessa finalidade. Às vezes, a sua proposta de intervenção ela é muito mais baseada na gestão de um determinado atendimento do que na mudança do resultado final da condição de saúde, né? Por fim, a gente vai ter também o R, que vai ser sobre se o indicador é realista, né? Se a coleta... E aí tem essa pergunta, esse tipo de coleta de informação, ele cabe no orçamento? Esse dado, que eu acho que é muito importante, ele é viável? Eu consigo mensurá-lo dentro da capacidade técnica da minha organização? Eu consigo mensurá-lo com o recurso que a gente tem, né? Porque, no final das contas, mesmo que a informação faria um excelente trabalho na intervenção, se a gente não consegue tê-la no momento que ela seria útil, a funcionalidade da coisa perde todo o sentido, né? Então, por exemplo, a última letra sobre frequência, né, do tempo, entender se a informação ela aparece muito depois, ela pode até ser útil para uma avaliação ex post, uma avaliação de impacto, mas será que ela vai fazer sentido para tomar decisão e mudar alguma coisa na implementação política, né? Então, esses indicadores, eles podem aparecer em todas as etapas do modelo lógico daquela intervenção, né? Você pode ter um indicador de insumo, que é o orçamento, você pode ter um indicador de processo, como a própria execução orçamentária, né? Se aquele dinheiro realmente foi para a conta da política pública. Você pode, isso vai culminar na construção de um produto, que vão ser a realização de consultas médicas, ou então a contratação de profissionais para, então, realizarem essas consultas médicas, né? Isso vai culminar com um conjunto outro de produtos em algum resultado mais imediato, como uma promoção da saúde, a redução de incidência de doenças e comorbidades, né? Levando ao fim um impacto que está ligado à elevação da expectativa de vida, outros detalhes a mais sobre cuidado e atenção à saúde. Então, no final das contas, o que a gente está querendo fazer aqui? É garantir que esse indicador, ter informações e garantir que esses indicadores que a gente está produzindo, que a gente está pedindo para a secretaria parceira, se a gente vai fazer alguma coisa com eles mesmo. Se esse indicador ele vai ser útil, se ele vai realmente aprimorar a qualidade da política pública que está sendo implementada, né? Dando sequência. Então, e aqui voltando um pouco para o PPA, o que a gente acontece, quando um profissional, ele passa a ser gestor de uma política pública, você vai olhar para o PPA naquela intervenção, o que acontece muitas vezes é que você vai ter esses indicadores de execução física e de execução orçamentária financeira, como a figura em si, que eu tirei um print do PPA de Alagoas, né? Então, a gente tem uma ação de... Não passou de novo. Não passou? E agora? Agora passou? Agora passou. Tá, então, realmente, a tela cheia. Né? Então, essa primeira imagem aqui, é um print que eu tirei de uma ação qualquer do PPA do estado de Alagoas,
E isso é uma coisa que se repete em inúmeros PPAs. Acho que a maioria dos PPAs que a gente vai trabalhar em municípios, estados, eles vão ter uma informação muito parecida, que é uma ação, aqui no caso de educação alimentar e nutricional, uma finalidade ali, ofertar alimentação escolar saudável e contextualizada, a secretaria é responsável, e vai se ter uma meta de execução física atrelado ao indicador, que no caso é o número de alunos ao qual foi ofertada essa alimentação escolar saudável, e uma meta de execução orçamentária, né, que foi definida pela lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, ou então na LOA. E isso muitas vezes é pouco para você definir como que você vai selecionar, como é que você vai trabalhar com aquilo. O que é que vai definir o que é uma alimentação saudável? A gente pode adotar um referencial daquilo, mas, como eu posso dizer, secretarias diferentes podem adotar linhas de base diferentes, indicadores diferentes, né? Gestões mudam, o indicador vai mudando, um indicador que seja mais adequado à interpretação daquela gestão, que seja mais estratégico para outra, né? E então, qual que é a recomendação que a gente procura fazer, né? A gente usa esse exemplo aqui do governo federal, e para vocês verem que a imagem é abaixo, para vocês verem que o PPA ele não é apresentado de uma forma tão diferente, as ações não são apresentadas de uma forma tão diferente. É uma planilhinha, sei lá, um documento de centenas de páginas, várias tabelas como essa, mas ele tem duas informações fundamentais para trazer, né? Que são esse indicador do objetivo específico e uma linha de base para esse indicador, né? Então, selecionar um indicador que seja smart, que seja atribuível, que seja tempestivo, que apareça no tempo correto, que seja atribuível, que seja mensurável corretamente, né? Explicitar isso no documento é importante, se não é possível fazer essa alteração no PPA, seja nas documentações da própria intervenção, da ação, nos relatórios de resultados das intervenções, né, nas comunicações de gestão, trazer que esse é um indicador daquela ação, dos resultados daquela ação, que seja aquilo que seja o principal. E que esse indicador ele não esteja flutuando sozinho, esse indicador ele tem que partir de algum lugar. As intervenções, elas partem de um determinado momento. Antes dessa intervenção, por exemplo, de Alagoas sobre ação alimentar e nutricional, de prover alimentação mais saudável, algum número de crianças tinha uma alimentação melhor, algum outro número tinha uma alimentação pior. Então, construir um indicador que mensure isso a partir do momento que você está começando a intervenção, ou pelo menos a partir do momento que você vai começar a monitorar, e dizer, olha, a gente vai começar a olhar a partir daqui. As metas, né, elas vão ser melhorias, né, vão ser aumentos ou diminuições, dependendo da perspectiva, dessa linha de base, desse indicador, né? Especificar e explicitar uma linha de base é o que acaba ancorando todos os resultados daquela intervenção, e a partir dessa linha de base que você vai monitorar para dizer o projeto progrediu, o projeto não progrediu, né? E aí, fazendo esse respiro novamente, eu queria perguntar para vocês como é que tem sido essa experiência de vocês com a seleção de indicadores, com relação a trabalhar, a selecionar, ou então acompanhar. Não sei se a tela chegou a mudar tipo aqui. Tá na sua pergunta, sim, Vitor. Eu já ia lembrar vocês que vocês fizeram um combinado comigo, gente. Marcela. Olá, boa noite. Primeiro, obrigada, né? Acho que a apresentação está sendo bem esclarecedora, e eu queria compartilhar na minha experiência. Eu não sou do executivo, né? Eu trabalho numa organização de direitos humanos e eu coopero com o judiciário de alguma maneira. Eu atuo na socioeducação. E a minha dificuldade com os indicadores, eu tento acessar o PPA do estado que eu atuo,
e os outros documentos também, e como a socioeducação envolve os adolescentes, não tem um indicador, raramente tem um indicador só, né? O dinheiro da infância, ele está todo distribuído. Então, no meu caso, é selecionar o dinheiro, os indicadores que têm a ver com o público-alvo que eu atuo, porque às vezes tem um dinheiro que está, né, a infância está em na educação, na saúde, na assistência social, e daí no fim eu não sei se as pessoas conseguem de fato calcular quanto que se é investido e quanto que já foi gasto, se está sendo aplicado todo o dinheiro. Então, para mim, o desafio é saber os indicadores, assim, e também achar o documento, porque não necessariamente PPA, eu acabei de ver que aqui no meu estado a interface do site mudou, mas às vezes tem vários documentos, assim, você vai fazendo o download, você nunca sabe qual que é o mais atualizado. Na minha experiência, o executivo deixa muito a desejar nesse ponto, assim, de organização. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Teve alguém que levantou a mão também? Eu ouvi um segundo barulho. Mário Mendes. Mário, você está com a mãozinha levantada, você quer conversar com a gente? Oi, boa noite. Boa É noite. porque eu estou aqui no celular, aí tá complicado. Mas, assim, eu sei que foge um pouco, mas não deixa de ser política pública, né? Eu trabalho com saúde. O meu grande desafio hoje em trabalhar com indicadores é quando esses indicadores vêm do Ministério da Saúde, né? E esses indicadores, às vezes, não dialogam muito com as dimensões que a gente quer mensurar. Por exemplo, eu trabalho na atenção primária. Aí eu levo em consideração muito os atributos da atenção primária para ver o quão essas políticas públicas que a gente executa, eles chegam, né, perto dessas dimensões. Aí muitas vezes os indicadores com os quais somos avaliados, eles já chegam prontos, né, para o repasse de recurso, né? E a gente fica nesse desafio de que eu vejo o problema local, que às vezes ele não é muito bem mensurado por aqueles indicadores que são postos, né? E a gente fica nesse dilema, né? E a outra parte também é que são indicadores que não levam muito em consideração a questão das realidades locais, né? E regionalizadas. Então aí eu fico nesse impasse, né? Como é que eu tento achar uma métrica aí para que os indicadores eles possam traduzir a nossa realidade local, né? E ainda mais especificamente as diferentes realidades dentro do mesmo município, né? Que a gente está no município onde a gente tem uma parte apesar do IBGE classificar como periurbano, a gente tem uma parte que é mais urbana, uma parte que é mais rural e são realidades diferentes, né? E a gente tenta achar, por exemplo, ali índices que possam equilibrar essa questão e a gente possa mensurar de uma forma mais justa. Então, eu acho que trabalhar na saúde são esses desafios que eu venho enfrentando aí na mensuração dos resultados e dos impactos das políticas que a gente executa. É basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Perfeito. Obrigado, gente. Eu acho que os dois comentários, eles compartilham de um certa dor, né? Vindo de quem está trabalhando, às vezes, fora da produção primária do dado, né? Como é que eu consigo monitorar uma intervenção a qual eu não tenho poder de escolha, né? Os dados não são primários meus. Às vezes eu tenho que lidar com dados secundários que dizem pouco ou quase nada sobre aquela ação em específico, né? Porque muitas vezes a própria política pública ela não está produzindo aquele dado, ou são dados sensíveis, ou são dados que são muito que têm uma sensibilidade, seja de identificação, seja uma sensibilidade política, né, para o gestor. Então,
E é isso, essa dor muito grande sobre não conseguir escolher exatamente qual indicador com que se vai trabalhar, né? E acho que esse tipo de problema a gente consegue, não é necessariamente solucionar, mas pensar como é que eu consigo dialogar com essas informações, né? Por exemplo, muitas vezes um dado ele pode ser sensível, então ele pode ser sensível e a secretaria não vai compartilhar, ou então o dado ele não demonstra, ele não está realmente calculando aquela realidade que eu estou vendo, que eu entendo que precisa ser visualizada de uma outra forma. Afinal de contas, é assim que muitas vezes o indicador, uma linha de corte, vai definir quem vai receber um determinado benefício, quem vai ser atendido, quem não vai, quem vai para o lado direito, quem vai para o lado esquerdo vai receber um tratamento ou não, né? Então, os indicadores, eles guardam essa sensibilidade muito importante. E aí, o terceiro setor tem esse papel muito importante mesmo de acompanhar e participar da prestação de contas dessas ações de intervenção. Eu nunca estive, assim, apesar de estar no ONU Habitat agora, como uma organização que não é necessariamente o governo, mas a gente presta esse apoio ao governo, né? Acaba sendo uma organização intergovernamental, a gente acaba tendo uma visão muito de dentro, pelo menos nessa minha experiência aqui. E o que eu penso muito como solução para essas questões é, então, conseguir coletar informações que sejam mais qualitativas ou produzir uma coleta de informação que construa um argumento melhor para aquela realidade que você está querendo apresentar, para evidenciar a disparidade, né? E acho que acaba entrando um pouco na próxima pauta, que é sobre coleta de dados. Vitor, teve só uma participação aqui pelo chat. Deixa eu ler. Vamos. Por favor. A participação da Jéssica, ela está sem áudio. Então, ela escreveu, tá bom? Ela colocou assim: eu trabalho no setor dos instrumentos de planejamento e gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Temos acesso e participamos da consolidação do PPA no componente de saúde. O monitoramento é com áreas técnicas semestral. E não temos ferramenta de monitoramento quando se encerra o ciclo. Por exemplo, o ciclo 22-25 ainda não tem relatório final do que foi executado. Então, a pergunta é: você sugere monitoramento das metas, iniciativas do PPA de forma quadrimestral ou mensal? Qual ferramenta sugere? Qual arcabouço legal que obriga o município a monitorar, acompanhar e prestar contas ao conselho? Tem muitas coisas misturadas aqui. Mas é uma excelente pergunta, porque ela não está falando apenas sobre qual é a periodicidade correta, né? Ela está perguntando exatamente como é que eu construo, qual é a estrutura que vai viabilizar que a informação vai ser compartilhada, né? Qual é a estrutura que garante que essa informação ela é periódica da forma certa? Como é que vai garantir que ela vai ser compartilhada com as pessoas que são beneficiárias ou que estão tomando decisão em tempo hábil, né? E política pública enquanto projeto é isso. Cada caso é um caso muito específico. Então, por exemplo, essa primeira pergunta sobre periodicidade deveria ser quadrimestral, semestral? Eu não tenho experiência na área de saúde. Entendo que algumas informações, elas podem demorar muito tempo para serem consolidadas. E essa demora, ela muitas vezes é operacional, né? Ela vai depender do compartilhamento de informação de cada unidade da UPA, onde está sendo feita a coleta de informação, certo? Ela vai depender, então depois tem a pergunta seguinte, sobre qual estrutura que viabiliza isso, vai depender do arcabouço, se o município, o estado tem uma legislação, se aquilo está institucionalizado, né? E a gente vai tratar um pouco disso quando falar sobre, justamente nessa parte de coleta de dados, que eu vou apresentar um modelinho como se fosse um memorando de entendimento, né?
onde o que que eu entendo? O gestor técnico, ele não está no espaço de tomada de decisão. Ele pode dar suporte à tomada de decisão, que vai ser estratégica e vai ser política, certo? E escolher quais indicadores que vão ser apresentados, exigir que ele apresentem em determinada periodicidade, garantir que esteja alinhado a determinada legislação. Porque, até isso, até seguir a lei é um pouco, o quão precisos na hora de seguir a lei, o gestor ele vai querer ser, né? Ele vai querer entregar apenas aquilo que é obrigatório, ele vai querer entregar aquilo que seja mais qualificado. Isso tudo é uma tomada de decisão, né? E isso é feito em diálogo com as partes, às vezes mais, às vezes menos. E o que é que o gestor ele pode acabar fazendo, né? Ele pode fazer algum conjunto de sugestões sobre os dados que vão ser trabalhados, né? E para viabilizar esses dados, a gente vai pensar em coleta de dados, né? Então, pensando aqui com o Mário também, a outra pessoa que compartilhou anteriormente. Só dar uma contribuição aqui para a pergunta da Jéssica, Vitor, rapidinho, Sim, assim, sim. né? É que eu acho que, assim, em breve a aula a primeira aula do minicurso, que foi a aula de ontem de manhã, vai ficar disponível, mas eu acho também de que a Lorena e a Carol acabaram discutindo um pouco sobre essa coisa do arcabouço legal, né? E aí, de fato, assim, a gente tem essa defasagem mesmo, assim, não existe hoje uma legislação que obriga, né, os municípios a fazerem, mas isso depende também de município para município, de estado para estado, né? Então, assim, mas quando a gente está falando do PPA, né, existe essa regulamentação que é monitorar aquilo que foi escrito no PPA, né? Então, ainda que não haja uma lei, né, de monitoramento e avaliação, ou um sistema de monitoramento e avaliação, o PPA é uma política, né, assim, já é institucionalizado de que a organização das políticas públicas no plano plurianual, ela já exige esse monitoramento, assim. Tem mais um que levantou a mão, que é... Só complementar a sua resposta. Lorena, quer falar? Não, eu ia só comentar em relação a esse ponto que a Júlia trouxe do PPA. O que a gente vê é que, desde os anos 2000, o governo federal começou a colocar um artigo em cada lei do PPA, que o PPA é uma lei, né, que sai a cada 4 anos, começaram a colocar um artigo falando os programas do PPA têm que ser acompanhados e avaliados, e esse resultado vai gerar um relatório que vai ser enviado para o Congresso Nacional para divulgação dos resultados e apreciação do Congresso. Então, por causa dessa inserção no PPA do federal de 2000, os estados começaram a replicar esse conteúdo. Então, com o tempo, a gente criou uma tradição de sempre o PPA, da maioria dos estados, ter algum artigo, geralmente até artigo 10, 11, 12, 13, eles ficam até na mesma posição, falando que os programas do PPA vão ser acompanhados e vai ser produzido um relatório. E aí, dependendo do estado ou do município, que os municípios também têm que fazer, né, os seus PPAs, existe uma obrigação de uma prestação de contas, por exemplo, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, e muitas vezes esse relatório também da execução físico-financeira das metas do PPA, ele vem como anexo da prestação de contas anual do prefeito ou do governador. Então, esses instrumentos que a gente acaba vendo que são instrumentos muito, na prática, usados para monitoramento, apesar de que, como a Júlia falou, eles não fazem necessariamente parte de um sistema de monitoramento e avaliação como a gente trouxe ontem, né, e não pensam muito na questão de avaliação de programas, vai focar mais no monitoramento dos programas do PPA, e como, não sei se todo mundo sabe, né, mas o PPA, muitas vezes, cada programa ali, às vezes ele é um compilado de várias políticas públicas, de vários projetos, e a organização é diferente, tá? Às vezes uma secretaria inteira, tudo que ela faz fica lá como um programa do PPA, né? Então, também tem uma diferença do vocabulário, né? Quando a gente fala
a Carol ontem mostrou, né, do política, programa, projeto, mas no PPA tem toda uma outra linha, né, tem todos os códigos, assim, é de um pouquinho diferente. Mas eu não sei porque o chat sumiu aqui da minha configuração, eu tô igual uma doida procurando o chat de novo, mas eu vou colocar o link desse livro nosso do CLIR do Diagnóstico, que o Vitor comentou, que a gente discute bastante isso num capítulo, toda essa tradição do PPA, né, e de onde vem essa obrigação, e também comentamos da emenda constitucional 109, que sim coloca uma obrigação para todos os entes da federação de avaliar políticas públicas, mas isso não está regulamentado, porque fala lá na forma da lei, mas a gente não tem essa lei que especifica como que os estados, os municípios devem avaliar políticas públicas, mas a gente tem sim essa obrigação legal na Constituição, no artigo 37, parágrafo 16. Então, era só para complementar, que acho que acaba que, né, um pouco de detalhes, assim, mas acho que dá um pouco desse pano de fundo, né, por que a gente está falando tanto dessa importância do PPA. Perfeito, Lorena. Muito, muito precisa a informação. Muito obrigado pela contribuição. Então é isso, né? Os estados, os municípios, eles têm essa obrigação de prestar contas, né? E dependendo da intervenção também, você vai ter outros organismos que vão estar olhando para esses dados, né? Então vão ter os tribunais de contas, que vão realizar atividades que vão envolver essa coleta de informação, que podem envolver o monitoramento de políticas públicas, mas essa prestação de contas, essas atividades dos tribunais de contas não são necessariamente atividades de monitoramento e avaliação, né? Muitas vezes são para garantir que aquilo que foi dito, que foi feito, realmente aconteceu, se aquele orçamento realmente foi executado da forma apropriada, né? Então, tem um pouco essas diferenças. Então, diferentes tribunais, diferentes órgãos, na verdade, acabam realizando esse tipo de atividade também, né? Alguns tribunais, tipo, tem Tribunal do Trabalho, Tribunal de Contas que tem observatórios, por exemplo, que monitoram informações que são de intervenções políticas, né? Enfim, e aí, dando prosseguimento também, para além de ter dados secundários, a gente também precisa, muitas vezes, coletar a informação. Coletar aquela informação que a gente selecionou, que era fundamental, que a gente quer, seja através de uma segunda fonte, que é um dado secundário, ou seja, produzindo essa própria informação como dado primário, né? E aí é onde, nessa construção de dados primários, onde muitas vezes o terceiro setor, ele pode contribuir, não como um indicador de fato oficial, mas como uma outra ferramenta para balizar se aquele outro indicador oficial realmente está fazendo sentido, né? Então, é construir seus próprios questionários, construir suas entrevistas. Para quem está dentro do serviço público também, então, é coletar dados através de oficinas colaborativas. Bom, e são essas informações que acabam qualitativa e quantitativamente construindo esse repertório de informação que é fundamental para o monitoramento de política pública, né? Então, quando o dado ele não está disponível, a gente tem a opção também de construí-lo, né? E aí todo um trabalho que é muito fundamental, realizado por muitas organizações do terceiro setor também, que fazem isso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar agora um pouquinho sobre esses dados secundários, né, que para dizer o seguinte, olha, a gente tem uma série de bases que são úteis, mas que muitas vezes elas falam muito apenas sobre um resultado, o impacto final de uma certa intervenção, ou, na verdade, de um certo... São indicadores sobre um determinado problema, sobre insegurança alimentar como um todo, qualidade da saúde como um todo, né, e não de intervenções específicas. Mas esses dados, muitas vezes, eles podem ser úteis para um monitoramento, dependendo da sua periodicidade. Então, a gente tem os repositórios do ODS Brasil, onde o governo federal construiu seu repositório de informações em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né. A gente tem a plataforma Cidra do IBGE, que, basicamente, toda informação coletada pelo IBGE e por suas várias e várias pesquisas está
é apresentada lá de uma forma uma forma bastante organizada, muitas vezes não é uma forma muito simplificada ou familiar para muitas pessoas, mas que já acelera muitas vezes a informação, porque é uma plataforma que centraliza tudo, né? Para quem trabalha com informação de saúde, tem o DataSUS. Para quem quer trabalhar com informações sobre capacidade técnica municipal, tem a pesquisa de informações básicas municipais, que é a MUNIC, e também tem essa plataforma do governo, que é o Catálogo Nacional de Dados Abertos, que é uma espécie de cardápio de informação pública que o governo está procurando construir e fortalecer para centralizar, onde as pessoas podem encontrar informação sobre tudo que o governo faz, seja intervenções, sei lá, dados sobre cadastro do Bolsa Família, até intervenções sobre companhias de saúde, saneamento, enfim. É um espaço onde ele está procurando centralizar as referências onde achar todas as informações, né? E aí, eu costumo entender que entre uma informação primária e uma informação secundária, existe uma realidade que está muitas vezes concentrada em secretarias finalísticas, que são aquelas informações que elas existem, mas eu, enquanto gestor, não tenho acesso. Meu colega de uma outra secretaria, ele vai ter acesso àquela informação, mas eu não tenho. Aquela informação, muitas vezes, é interessante para mim, ela ajudaria na tomada de decisão, mas eu não tenho acesso por N motivos. Então, às vezes, é uma secretaria de planejamento que está trabalhando com uma política de suporte à educação, ou eu não consigo os dados de matrícula escolar, eu não consigo, então, o registro no posto de saúde, porque são demandas que cruzam entre secretarias, né? Aqui em Alagoas, a gente tem uma política de combate à insegurança alimentar, que é a Alagoas Sem Fome, que acaba sendo um guarda-chuva de intervenções de múltiplas secretarias. E aí, realizar o monitoramento de todas as ações que, de alguma forma, combatem a insegurança alimentar, envolve a coordenação de várias e várias secretarias e vários atores, né? E uma coisa fundamental para avançar com isso é a construção de práticas de governança. Essa governança, ela pode ser mais institucionalizada, ela pode ser um apoio mais político, um apoio apenas de colaboração entre gestores, mas a gente entende que a institucionalização, ela, pelo menos, descreve uma norma, ela garante que aquilo é visto como o que o gestor deve ser feito, né? Então, existe, por exemplo, a possibilidade de construir memorandos de entendimento, que são documentos onde uma secretaria concorda e reconhece que a outra tem interesse nesse tipo de informação, que podem contribuir com o compartilhamento de dados, onde vai definir, por exemplo, quem é o responsável por essa informação, por compartilhar, que essa informação ela não deve ser compartilhada, ou ela vai ser entregue de forma anonimizada, né? E eu estou disponibilizando também um template de memorando de entendimento entre secretarias. Isso não é um documento, esse é um documento que eu construí tendo como referência o decreto número 2046, do governo federal, de 9 de outubro de 2019, onde se estabelece algumas práticas sobre como compartilhar dados dentro do governo federal, né? Então, acho que é importante sempre na hora de se propor construir uma ferramenta, ter como base alguma outra prática já muito bem validada. Nesse caso, as práticas do governo federal. E aí vai estar disponível também no Drive da aula. Vou dar um prosseguimento aqui também, porque eu estou vendo que a gente está chegando próximo do fim. Então, a próxima etapa vai falar sobre referências e metas. Passou o slide aí para você, gente? Passou. Perfeito. E as metas, muitas vezes, elas são explicitadas num PPA, elas são explicitadas em algum documento, e elas ajudam, mas também podem, muitas vezes, atrapalhar. Porque a gente, às vezes, pode construir um enorme conjunto de metas sobre insumos e processos, e acaba construindo um monitoramento que ele vai informar se a equipe está trabalhando muito ou não. Mas não vai informar, muitas vezes, se aquele resultado planejado vai ser alcançado, se a política está avançando nesse sentido, né? Então,
para essas várias etapas do modelo lógico, a gente tem diferentes exemplos. Então, falei agora sobre esses indicadores que medem suor, quando vai falar de insumos e processos, né? Então, vai falar o quê? Vamos fazer 10 reuniões intersetoriais entre as diferentes secretarias, entre os diferentes parceiros, sendo que seria muito mais prático se a gente definir como uma meta, em vez de um número de reuniões, e falar, olha, independente do número de reuniões, é publicar um protocolo de secretarias parceiras de uma intervenção. Entender que, e outro problema também, é que quando a gente vai publicar algum produto, muitas vezes um BI, né, vai fazer um enorme BI que vai apresentar os resultados de um monitoramento, ou vai ser uma nova plataforma que vai mostrar quais os serviços disponíveis, que a entrega de um produto implica em um resultado, implica no impacto final, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, de que você lançar um BI, lançar um portal de serviço, não é uma meta muito prática de ser trabalhada, quando a gente pode trabalhar, por exemplo, garantir que tem um determinado número de usuários ativos, dentro de um período de tempo razoável, sei lá, 90 dias, 1.000 usuários, se esse número for razoável, certo? Então, pensar muito sobre momentos que trazem a mudança. Então, a meta, ela deve ser estabelecida em cima daquilo que vai trazer uma mudança de fato. Então, é publicar o protocolo, é alcançar o número de usuários, é diagnosticar uma linha de base, crescer um determinado percentual, né? E esses tipos de metas, muitas vezes é difícil de a gente dizer um referencial do que é uma meta razoável, né? Isso aqui eu estou sendo muito ambicioso ou não estou sendo muito ambicioso, né? E uma forma prática de conseguir definir essas metas é olhando para referências como os ODS, né? E muitas vezes também pelo o próprio plano plurianual em atividades do governo federal. Então, acho que uma recomendação que a gente faz é essa. Na ausência de uma referência muito clara sobre o que a política está querendo, sobre o que aquela intervenção precisa, olhar, fazer um benchmarking, olhar para outras intervenções e ver o que elas estão fazendo e traduzir aquilo para a realidade da política, né? E aí eu queria perguntar para vocês, então, que soluções vocês já utilizaram para coletar dados com parceiros? Se já conseguiram fazer isso, se vocês estão com dificuldade com isso, se vocês conseguem estabelecer metas práticas, ou então se de repente vive num pandemônio de indicadores, onde é difícil ter para onde olhar, né? Ou as pessoas que contribuíram no momento passado, falando que é isso, é muito difícil escolher, às vezes, qual indicador, ou então sequer ter um indicador que seja razoável. Então, como é que tem isso acontecido para vocês? Vitor, algumas pessoas colocaram aqui no chat dúvidas, na verdade. O Bruno trouxe uma dúvida sobre mudanças de metodologia de coleta de dados, o que causando descontinuidade em séries históricas. E aí ele está falando quais seriam as boas práticas nesse sentido. Pergunta de quem está de econometria, né? Falou que ele é analista de dados, né? É isso. Então, se o processo mudou, o que isso vai acontecer, né? Vai gerar, na verdade, uma descontinuidade na informação, né? O dado, que está sendo produzido a partir da mudança da metodologia, ele não vai capturar exatamente o que foi capturado anteriormente. Tem metodologia estatística para isso. Eu não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de recomendação. Sei lá, você vai ter modelos de definitive que vão levar em consideração isso, vão ter modelos onde você consegue simular diferentes momentos e intervenções, mas o que eu acho que considero uma boa prática é sempre reportar, é sempre garantir que isso está escrito, isso está notificado e comunicado entre as partes, se faz sentido para os beneficiários, entre os tomadores de decisão,
Porque se a única fonte de informação mudou a metodologia e você não tem gerência sobre aquilo, você fica um pouco de mãos atadas. Você pode utilizar alguma ferramenta estatística, que pode vir a ser muito útil, mas no final das contas, é garantir que qualquer mudança, ela foi reportada. Essa é a melhor prática, e a prática mais inicial. Acho que é isso. Alguém levantou a mão? Na verdade, colaborar um pouco com essa discussão, né? Eu acho que a gente costuma olhar para o PPA, mas quando a gente cai na municipalidade, eu acho que tem algumas coisas que a gente também tem que ver, assim, né? Uma delas é o que no município atualiza o PPA, né? Eu acho que a primeira coisa para entender como é que esses dados vão se atualizando, e aí até compartilhando essa aflição que os colegas já compartilharam aqui, né, do dinheiro que vem, do PPA que está previsto, mas não sabe como é que executou, o recurso que está esparramado. Então, eu acho que entender qual é o instrumento orçamentário que vai atualizar esse PPA para que você faça uma coleta de dados e você consiga olhar para esses dados de uma forma integral e saber o que mudou e o que não mudou ao longo do período de 4 anos, né? Que eu acho que eu descobri, por exemplo, esses dias que tem municípios que não alteram com com a LDO ou só com a LOA, mas eles usam os dois instrumentos para fazer modificações orçamentárias. Então, acho que isso também não é algo dado para a realidade dos municípios, né? Ela tem essas variações que eu acho que é importante a gente olhar para poder pensar essa coleta de dados, entender se a meta chegou até o fim ou não, e como é que isso entra no desenho, né, no nosso marco lógico, né, essa grande tentativa de organizar essas informações. E aí eu acho que isso, aí dizer que uma outra coisa que é interessante a gente pensar, quando a gente olha os diferentes tipos de PPA, os diferentes instrumentos, e aí é até uma provocação, né? Como é que a gente produz um advocacy para tentar trazer isso para algo um pouco mais organizado, num sentido de que fale a mesma língua, né? A gente tem sentido isso muito a partir de uma adoção de determinadas metodologias no setor público, né, de determinadas aspirações metodológicas, sobretudo olhando para a construção das evidências, mas nos municípios pequenos, principalmente, o que a gente tem são esses instrumentos, nos estados também, né, esses instrumentos que acabam não se falando. Então, eu acho que é interessante a gente também pensar, a partir do momento do nosso trabalho, da nossa reflexão, como é que a gente pode juntar forças para pensar soluções para o setor público, para que as pecinhas comecem a se encaixar, né? Então, eu queria, na verdade, deixar dois pontos, assim, um para a gente não esquecer o que atualiza o PPA, e o outro para que a gente consiga promover também melhores práticas, boas práticas, estudos sobre isso e como a gente melhorar, porque é uma linguagem que a lei diz que é de um jeito, mas na aplicação a gente vê que tem 1 milhão de cores, né? 1 milhão de tonalidades, de formas, de métricas, de organização da informação dentro de um template. Então, vou deixar essa colaboração, gente. Perfeito. E aí, pensando novamente sobre essa coisa, sobre o problema, né, de como reportar uma descontinuidade dos dados, da forma da metodologia de coleta, como lidar muitas vezes com esse problema, né? E acho que o monitoramento, principalmente essa informação mais qualitativa, de que um determinado indicador mudou, a metodologia dele mudou, é de trazer isso dentro do diário de bordo, trazer isso, se foi implementada alguma correção, que vai ser implementada de maneira continuada, colocar isso na nota conceitual, ter esse tipo de prática escrita, explicitada e transformada em memória institucional, é o que vai transformar, no fim das contas, vai construir uma boa prática, né? O gestor, na maior parte do tempo, ele não vai conseguir implementar a melhor solução que ele viu em determinado livro-texto, em determinado guia.
ele vai muitas vezes conseguir implementar uma solução, uma resolução, que está naquele meu termo, uma tentativa de implementar aquilo, ou um espírito de implementar aquilo. E essa tentativa, ela tem um enorme valor, porque, primeiro, ela vai estar baseada na prática daquilo que foi possível, que quando aquilo vira uma memória institucional, o próximo gestor, o próximo responsável, ele pode tomar a decisão, ele vai primeiro ter informado que isso acontece, vai tomar uma decisão se vai continuar com o que foi feito, se ele tem uma outra solução que é razoável de se implementar, né? Então, o gestor, enfim, a pessoa que está responsável por essa intervenção, o monitoramento um monitoramento ativo vai avisar que ela possa realizar esse tipo como é que eu posso fazer isso? Por falta de palavra melhor, esse favor para a política, para o parceiro, quer dizer, isso aqui para mim não está reportado, nada, nenhuma informação passou em branco. Eu acho que ouvi sinalizaçãozinha agora, com uma mão levantada. Boa noite, tudo jóia? Uma coisa que eu fiquei pensando nessa parte da coleta de dados é como isso também, em determinadas políticas, está muito sujeito à agenda política mesmo, né? Porque a gente tem essas políticas mais, assim, né, mais estruturadas, de saúde, educação, que a gente vai ter os dados ali de forma mais fácil, porque tem um sistema de coleta de dados que é federal e tudo mais, mas quando a gente para pensar nas outras políticas, e aí aqui eu vou trazer um exemplo de não é onde eu trabalho, mas quando eu tive um diálogo recente sobre isso, em Belo Horizonte, na Secretaria de Direitos Humanos, que a subsecretária tinha um interesse ali de fazer uma coleta de dados, então criou um observatório, e aí criou ali teve ali toda uma assessoria para poder fazer esse trabalho ali com todas as pastas da secretaria, para fazer essa coleta, criar essa cultura, toda essa sensibilização, mas a gente sabe, se a subsecretária muda, talvez aquilo ali se perde tudo e não tem mais. Fiquei sabendo também, não sei a veracidade dessa informação, mas ouvi dizer, né, que lá em Niterói eles criaram o Datanite, só que ali também por uma mudança de gabinete talvez se enfraqueceu um pouco essa coleta de dados que, assim, pareceu ser super rica e tudo mais. Então eu fico pensando muito nesse desafio mesmo de como que nessas políticas que ainda não estão tão estruturadas e por essa falta de regulamentação, de institucionalizar o monitoramento, a gente tem esse enfraquecimento da coleta de dados, sabe? Trazer algo para discussão do que e ouvir um pouco o que vocês têm a dizer, mas essa dificuldade mesmo que eu tenho visto, sabe? Bom, eu posso responder, mas se alguém tiver alguma resposta, eu abro espaço também. Não sei. Eu joguei aqui no chat o link do Observa NIT, que Niterói está, na verdade, reestruturando as bases de indicadores, né, e todo o arcabouço. Mas o projeto, né, o Data Lake não, mas o observatório e toda a política que foi concebida, o sistema, ele ainda está em funcionamento. Então, quem quiser conhecer, o link está aqui no chat. Perfeito. Mas, assim, respondendo então sobre essa questão, né, de que, no final das contas, a coleta de dados, a própria política, a própria intervenção, a área técnica, ela está sobre o crivo de uma decisão política, né, que vai avaliar se é mais estratégico seguir com determinada prática ou não seguir com determinada prática. E tem soluções de diferentes níveis. Uma solução é esse advocacy de promoção de que a avaliação ela deve ser institucionalizada, certo? Então, é o que o pessoal do CLIA faz, são as práticas que a gente procura promover em diferentes estados. Aqui no ONU-APTEST a gente promoveu a Organização da Política Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, né, que é a PEMAP, deu suporte para o pessoal. Mas, no fim das contas, eu acho que tem uma questão muito prática, que é quando a gente, sei lá, eu não sei o estado do Observatório de Niterói, acho que acabou de dar essa informação aqui, mas assim, o que acontece quando uma determinada estrutura, ela não teve mais continuidade, ou determinado planejamento não foi dado prosseguimento, e isso acontece por conta de uma decisão política, né? Eu acho que muitas vezes isso é uma pena, mas pensar que a boa prática do profissional,
não está escrito em pedra no sentido que ela só acontece de uma forma específica ou da forma como o manual está imaginado, prescrevendo, né? O manual, o livro referência, muitas vezes, na maior parte do tempo, é uma simplificação do que é realmente a prática do pesquisador, do gestor, né? Então, entender muitas vezes que, às vezes, uma estrutura é grande demais para ser herdada por um outro governo. Então, estruturas mais simples, estruturas que sejam melhor documentadas, em que é mais fácil justificá-las, mais fácil de defendê-las para uma nova gestão, elas contribuem para a continuidade. Monitoramento, nesse sentido, não é apenas esse insumo para avaliação, e aí acho que esse é um mote que eu estou pensando, que eu estou repetindo bastante, é a memória de uma prática, de uma escolha de um conjunto de soluções, de uma escolha de um conjunto de ferramentas. Então, cabe ao gestor, nesse sentido, às vezes internalizar e observar, olha, a minha experiência diz que esse tamanho de organização funciona bem ou não funciona bem, que esse tipo de ferramenta funciona bem ou não funciona bem. E a prática política vai, vai dar uma certa delimitação nisso, mas essa é um pouco os grandes desafios da política pública, né? Acho que alguém levantou a mão. Eu só queria complementar, na prefeitura de Belo Horizonte, né, que é onde ela estava até comentando a experiência dela ser de lá, tem na Secretaria de Política Urbana, tem um observatório de monitoramento de indicadores urbanos. E esse observatório, nesse monitoramento de indicadores urbanos, ele sempre é compartilhado e atualizado nas reuniões do conselho. BH é uma cidade que tem vários conselhos de políticas públicas, né, tem mais de 20 conselhos, e são conselhos com representação da sociedade civil. Essas reuniões também são abertas ao público, além de ter os conselheiros da sociedade civil. E essa atualização periódica dos dados, esse reporte dos dados, acaba também criando uma obrigação em que a sociedade espera que aqueles dados continuem sendo produzidos, porque aqueles dados estão sempre sendo socializados. A sociedade civil, por exemplo, eles se interessam por diversos dados da política urbana, um deles é o dinheiro que vai para um fundo de desenvolvimento urbano, que vai financiar projetos de habitação. Então, muitas pessoas do movimento social da moradia vão acompanhar para ver se esses recursos estão sendo destinados para habitação social. Então, eu acho também que tem uma camada, não acho que a participação social é uma panaceia para tudo, mas acho que tem uma camada importante mais do que simplesmente prestar contas, mas desse envolvimento da sociedade civil no acompanhamento de dados, a forma como também a prefeitura, nesse caso, né, da política urbana, se coloca, sempre reportando, sempre mantendo atualizado, isso também gera uma certa proteção, né, que pode contribuir para a perenidade desse portal de dados, além do que a nossa colega comentou na própria pergunta dela, que a própria institucionalização também é um fator importante, mas esse envolvimento, essa participação pode também ser um fator que contribui para a perenidade. Perfeito, Lorena. Eu ia só inserir também as universidades, né? Você criar estratégias de construção de observatórios independentes a partir de linhas de pesquisa, de programas de pós-graduação, e professores, enfim, interessados no tema, pode ser uma boa estratégia para quem está em cidades com universidades, principalmente universidades públicas, que garante que essa memória, né, que tudo isso fique ali, que também haja uma continuidade desse acompanhamento, desse monitoramento de uma forma independente. Acho que cabe, de repente, pensando para os próximos diálogos, um diálogo aprofundado nessa questão de governança, né, de parceiros, como construir essas relações, porque, no final das contas, quem está trabalhando na política, muitas vezes, é o maior defensor dela ali, né, que entende, que vê potencial, que vê que tem um propósito ali que consegue transformar e para melhor a qualidade de vida das pessoas, que é o objetivo final de todas as políticas, né. E aí, caminhando já para o final, gente, falando esse último passo aqui,
para o monitoramento eficaz, que é de comunicação e uso das informações. O que eu, pelo menos, o que eu interpreto, né? Eu acho que comunicar o dado de monitoramento é o principal uso dessa informação. É você pegar uma série de indicadores, transformar isso em uma descrição da realidade e oferecer, sugerir intervenções para o tomador de decisão mais próximo, para um secretário, ou um nível mais político, né? Às vezes para o prefeito, para o secretário não executivo, mas o secretário realmente da pasta, né? E aí a gente vai utilizar essa informação, vai comunicar essa informação do monitoramento em momentos diferentes, e é necessário que isso seja apresentado de formas diferentes, né? E eu categorizo dessa forma, né? Você vai ter uma comunicação e uso operacional, outra que é mais gerencial, e que outra que é institucional, certo? Então, uma vai estar muitas vezes ligado à implementação da política no dia a dia, sobre o controle de insumos, sobre a boa utilização do orçamento. A outra vai ser uma prestação de contas, ou muitas vezes a apresentação de resultados, que é o nível mais gerencial. E muitas vezes você vai entrar nesse nível de compartilhamento institucional, que pode servir como, por exemplo, a campanha de advocacy, mas também como prestação de contas para o público mais amplo, ou então para parceiros mais especializados, né, para compartilhar e comunicar esse tipo de prática, né. Então, adotar esses sumários executivos, realizar campanhas de comunicação também. E aí, pensando nesse primeiro uso operacional, a gente está disponibilizando também um template de planilha de monitoramento, utilizando esse modelo aqui de política de vacinação, que não é como se a política de vacinação fosse feita dessa forma exatamente, mas é uma planilha que sintetiza muito sobre como que a gente pode acompanhar um dado mais simples. Então, a gente tem uma localidade, uma UPA, a gente tem uma meta de alcance de pessoas, a gente tem um valor ali de pessoas que foram alcançadas, uma referência se esse valor de meta foi alcançado ou não, e um detalhamento mês a mês de como aquilo aconteceu, né? E uma comunicação que vai traduzir, no final das contas, todos esses números, que a gente entende que muitas vezes o tomador de decisão, ele não vai conseguir estar atento a toda a estatística necessária para produzir um insight, né? E dizer, ó, a situação daquela UPA está em bom estado, a UPA conseguiu alcançar aquela meta, não conseguiu. Então, muitas vezes, o segredo para produzir um monitoramento eficaz está na comunicação de todo esse grande corpo de informações que não é fácil de organizar de forma alguma, mas que ele precisa ser sintetizado e simplificado, né? Então, às vezes, sinalizar se aquilo foi bom para a meta, regular ou baixo, ele traduz esses dados, ele descreve as informações e permite que todo esse conhecimento que está detido pelo corpo técnico consiga avançar. Opa, acho que eu apertei um botão errado, gente. Consiga ser acessado por quem vai tomar a decisão, certo? Em um outro momento também, a gente vai ter essas comunicações de uso mais gerencial, que muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma comunicação num relatório de prestação de contas do PPA, sobre os resultados, se alcançou ou não alcançou. E a gente vai ter o guia de monitoramento do PPA do governo federal, que ele, na verdade, é um guia sobre a própria plataforma deles, mas eles explicitam modelos de preenchimento de informações que podem ser úteis tanto para o governo estadual quanto para os governos municipais, né? E vão dando essas dicas sobre como escrever e como não escrever informação, né? Tem vários quadros e tabelas utilizando esse tipo de modelo. Então, eu acho que é um tipo de informação que vale muito a pena checar lá no guia de monitoramento do PPA. Então, qual o insight aqui de informação que está apresentando, né? Então, quando a gente quer dizer que uma meta foi alcançada, a gente pode fazer explicando o seguinte, que a implementação de um novo protocolo favoreceu que um determinado número de municípios alcançassem ou fossem beneficiados por uma determinada política. E não apenas explicar que o resultado foi superior ao
à linha de referência anterior, né? É explicar como que aquela mudança aconteceu. E muitas vezes é muito simples, só dizer, a gente tem um novo protocolo que favorece, então, a melhoria do indicador. Em outras situações também, por exemplo, de uma meta não alcançada, é falar que o orçamento não conseguiu ser executado, né? Isso gera um déficit de valor X, que esse é o dado que o monitoramento vai proporcionar, dizer exatamente quanto dinheiro faltou, né? E não justificar apenas que a política não conseguiu ser implementada completamente porque houve escassez de recurso financeiro, o recurso não foi destinado de forma completa. Entender, então, muitas vezes, que o papel do gestor e do monitoramento é garantir que a informação sobre aquilo que aconteceu é a mais completa, é a mais qualificada possível. Então, vale a pena olhar, checar o guia de monitoramento do PPA para dica de como preencher, muitas vezes, essas informações. E, por fim, sobre comunicação institucional, né? E uso institucional aqui. Então, o que acontece? Então, a gente consegue, a informação ela está lá numa planilha, ou então a informação foi para a gestão do PPA, mas como fazer essa comunicação para a população? Como fazer essa comunicação para conjunto de experts que estão interessados em entender aquela minha prática que foi bem sucedida, né? Então, a utilização de sumários executivos, de reorganizações, reformatações daquela informação, para que elas não expliquem necessariamente cada detalhe, mas apresentem a lógica do que foi implementado e apresentem quais são as principais recomendações, o que a gente acha que é melhor, o que a gente acha que funcionou de forma menos adequada, né? E eu estou trazendo 2 exemplos que a gente utiliza no ONU Habitat, que são 2 estudos, um sobre o programa Lagoa Sem Fome e outro sobre o diretrizes para a política estadual de turismo orientada para o desenvolvimento urbano sustentável, né? Então, são temas bem diferentes, mas eles estão utilizando a mesma ferramenta, que é simplificar aquela informação e comunicar algo de forma mais visual. Menores parágrafos, 5, 4, 3 páginas no máximo, e informações que sintetizam recomendações, né? Então, nesse caso aqui, para as recomendações, a gente tem um quadro sobre como melhorar as ações da política, define um conjunto de recomendações e define um conjunto de ações para realizar aquela recomendação. Nesse caso aqui do ciclo de vida de regiões turísticas, um gráfico para explicar em que momento de maturidade aquela região está. Então, no final das contas, é reconhecer que a gestão da política, o monitoramento dela, é o que vai garantir que a gente tenha as melhores informações para fazer o melhor advocacy possível, seja para mudança e atualização daquela intervenção, seja para a sua manutenção, certo? E aí esses dois manuais, eles estão presentes como referência no drive do curso, então vale a pena dar uma olhada, vale a pena se inspirar, ver, olha, essa informação foi aparecendo dessa forma, ou então foi aparecendo de outra, porque no final das contas, e acho que isso é uma coisa interessante dos sumários executivos, né, sempre dá para sintetizar aquela informação, quando a gente tem um propósito de comunicar muito claro, né, a gente quer fazer com que o tomador de decisão, o parceiro, entenda melhor o que foi feito, possa apoiar da melhor forma possível, né, a intervenção. E aí é isso, gente. Esses foram o conteúdo que eu consegui organizar para vocês por hoje. E gostaria de abrir espaço para comentários finais, seja sobre essa parte de comunicação e uso da informação, seja sobre todo a aula de hoje. O que vocês acharam? Estão aqui comigo ainda, que não estou vendo nenhum de vocês, estou com apenas o slide aberto, né? O que vocês me dizem? Você pode parar de compartilhar, Vitor, porque aí a gente faz uma discussão. Não, mas o pessoal está mandando parabéns aqui, está subindo várias reações.
da maneira. Inclusive, eu quero pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente tirar uma foto dessa turma maravilhosa. Agradecer o Vitor, agradecer a Júlia, a Lorena e a Carol. Agradecer vocês que ficaram aqui até agora. Abram as fotos. Vamos tirar fotos para o nosso Instagram. Quem tiver dúvida pode erguer a mão aí enquanto o povo vai se arrumando. Roberta. Desculpa, levantei sem querer, mas queria muito agradecer. É um volume grande de informações, né? Eu acho que vocês conseguiram sintetizar isso de maneira muito interessante para essa apresentação dessa noite e trazer o exemplo, né? Que o Vitor relatou agora. Eu acho que é bem importante a gente poder ver também a aplicação, né? De todo esse processo. Como vocês mesmos disseram, tem muito aprofundamento que pode ser feito em cada uma dessas etapas, dessas ferramentas, né? Mas eu gostei bastante de estar com vocês aqui hoje. Obrigada. E tem várias ferramentas lá no Drive, que eu estou repetindo, né? Então, pode olhar lá os modelos. Essa generosidade, né? Uma pergunta, como que a gente vai poder ter acesso ao Drive? A gente vai mandar o Drive junto com o certificado para quem assinar a lista de presença. O link já está no chat. Deixa eu olhar aqui, então. Aí vocês podem assinar. Bora, gente, abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Cadê todo mundo? Já está todo mundo jantando. Porque tem 20. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu mandar aqui de novo, peraí. Ah, tá aqui, estou vendo. Ela está fixada. Aí só pedir para todo mundo assinar para poder receber o certificado. Bom, se quiser receber o certificado e o material também, né? Não é obrigatório. Mas o vídeo depois a gente vai disponibilizar também online para quem quiser reassistir, rever, tá? Vamos lá, então eu vou tirar a foto, gente. No 3, deixa eu só baixar a imagem. 3, 2, vai ter um link depois, Miraci. 1, fiz. Deixa eu ver se foi. Tirar mais um, hein? Ih, peraí que... Aê, que turma linda! E aí, gente, a gente também está querendo depois, com o contato de vocês, Júlia, depois a gente manda junto no e-mail todos os links de Instagram, rede social, LinkedIn, para vocês entrarem em contato, porque a gente também está querendo construir uma rede com as redes, né? A gente também está querendo transformar isso, esses cursos, num espaço de diálogo, de contato. E aí o pessoal da Clear está pensando um pouco como é que a gente vai se organizar nesse sentido. Mas eu queria agradecer de novo todo mundo e dizer que foi maravilhoso, gente. 40 pessoas aqui online numa terça-feira pré-véspera de feriado. Ó, estamos de 2 horas. 2 horas. 2 horas de apresentação. Um tour de Fosse mesmo. Não, assim. 3 horas, 7, 8, 9. 3 horas. E sei lá, gente, eu não sei fazer conta de hora. A Júlia perguntou aqui qual que é o Instagram que você tinha falado. Eu vou passar depois por e-mail, eu passo todos os links, a gente checa eles, os nossos pessoais, os das nossas redes, das redes das organizações, aí fica todo mundo com todos os contatos e os materiais. Tá certo. Certo, gente? Então, boa noite. Vou me despedir de todos vocês. Vitor, Lorena, Júlia. Obrigado, gente. Se quiserem se despedir. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso, pessoal. Lembrando que a gente ainda tem Gelocal até sexta-feira. Vamos lá. Descanso. Tchau. Tchau.